Olá, irmãos, a paz seja convosco. Motivo de muita alegria darmos continuidade ao nosso estudo da Epístola de Paulo aos Efésios. Hoje nós vamos ler e estudar na nossa terceira aula os versos de 1 a 10 do capítulo 2. Peço que vocês peguem a sua Bíblia, nos acompanhem. Nós já conhecemos a metodologia de estudo através dos quadros, entendendo um pouco, caminhando pela palavra e aplicando em nossas vidas. Antes de iniciar a leitura, o que é que nós precisamos entender sobre esse texto? Primeiramente, nós temos que dar um refresh na nossa mente. Nós temos que pegar o que foi ministrado no anterior e servir de base para o que nós vamos estudar agora. Nós vimos anteriormente que a igreja ela era o corpo, e na verdade, o corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo e Ele é a nossa cabeça. Nós estamos todos ligados a Ele e nós atuamos para a sua obra. O segundo ponto importante que nós temos que relembrar é o pleno conhecimento do nosso chamado. Lá no capítulo 1, ele falava acerca da esperança que nós temos, a esperança do nosso chamado. Nós fomos chamados para ser a igreja de Jesus, para ser os membros do seu corpo, para fazer a obra dele e a vontade dele, cumprir o seu propósito. E o terceiro ponto, e não menos importante, é sobre a grandeza do poder de Deus. Sem esse tópico, todos os outros seriam mortos em si mesmos. Por quê? Porque quando nós entendemos qual é a grandeza do poder de Deus, qual é o poder que opera através de Jesus Cristo, do Espírito Santo, que opera na nossa fé, é o poder que ressuscitou Jesus dos mortos, é o poder que age na vida da igreja, que cura, que liberta, que salva. É esse poder, através da fé em Cristo, que nós podemos seguir para cumprir o propósito de Deus. Agora, a outra pergunta: qual é o ponto-chave do texto que nós estudaremos? Nesses 10 versículos que nós vamos ler, o cerne deles, a mensagem principal é que a salvação é pela graça de Deus. Nós vamos ver na divisão textual, que na parte do caminhando pela palavra, que esses 10 versos eles são divididos em três partes. A primeira parte é do verso 1 ao verso 3, que é a condição humana antes da salvação. A segunda divisão é dos versos 4 a 7, que fala sobre a ação salvífica de Cristo. E o terceiro e último são dos versos 8 a 10, que fala sobre o objetivo de Deus em nos transformar. Vamos fazer a leitura dos 10 versículos. Pode pegar sua Bíblia e nos acompanhar, que diz o seguinte: do pecado para a salvação pela graça. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos lá. Nos versos de 1 a 3, ele fala sobre a condição humana antes da salvação. O capítulo 2, verso 1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Paulo deixa claro sobre a condição humana
duas situações. A primeira é que nós estávamos mortos, e a segunda é que Ele nos deu vida. Mas se nós partirmos para uma análise textual, nós vamos ver que primeiro Paulo ele apresenta a ação de Deus. Ele não apresenta a nossa condição. Primeiro ele fala que Deus nos deu vida, ou seja, ele fala o que Deus fez para nós, e segundo lugar, ele fala como nós estávamos. Primeiro ele nos deu vida e depois ele atenta para que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Isso me lembra um trecho da Bíblia que diz que Deus não leva em consideração os tempos da ignorância. Por quê? Porque o seu amor por nós, Ele nos amou, Ele nos atingiu, Ele nos achou primeiro. Antes de olhar para o nosso pecado, Deus, Ele olha para o amor que Ele sente por nós. Quando Paulo fala que nós estávamos mortos, ele não atenta para a nossa condição física, morto ou vivo. Não. Ele atenta para a nossa condição espiritual. Quando nós estávamos mortos, era mortos para Deus, era separados de Deus pelo pecado. Nós não tínhamos uma vida espiritual. Por quê? Porque nós estávamos sob o jugo do pecado e da iniquidade. Essa mortandade espiritual, ela é fundamentada primeiramente no pecado original, que é aquele que, independente do que nós façamos, nós já temos essa herança de Adão e Eva, essa herança ruim, tá? E no segundo momento, sobre os nossos delitos, que é o pecado intencional. Por mais que nós tentemos ter uma vida honesta, uma vida íntegra, sem Cristo nós nunca chegaremos a Deus, porque nós já temos o pecado original. Então, nós éramos mortos por quê? Pecado original e pecado intencional. No segundo momento, ele fala sobre a vida que Deus nos deu. Essa vida que nós recebemos, ela é única e exclusivamente por meio de Cristo. Nós só podemos chegar a Deus através da conversão, da mudança de entendimento, da mudança de mente. Quando nós entendemos a mensagem, ouvimos a mensagem da cruz, entendemos, nós caímos em si mesmo, para que a gente venha fazer a diferença entre a nossa condição de mortos e a salvação proposta em Cristo Jesus. Então Ele nos deu vida através de Cristo Jesus. Foi uma atitude de amor. No próximo slide você vai observar uma tabelinha onde nós temos a nossa condição de morte espiritual e a condição que nós passamos depois que nos decidimos e aceitamos a Cristo Jesus para uma vida geracional. À esquerda você vai observar a morte espiritual e à direita a vida geracional. No primeiro momento o homem estava afastado de Deus, na morte espiritual. Em contrapartida, quando nós temos a vida geracional, nós somos justificados. Na segunda linha, fala sobre a obra do pecado, o pecado original, o escrito de dívida que havia sobre nós. Em contrapartida, quando nós temos uma vida geracional em Cristo Jesus, nós somos salvos. No terceiro momento, ele fala que a morte ela é resultado dos delitos, dos pecados. E aí nós recebemos as bênçãos em Cristo. Se você der um pulo lá no capítulo 1, você vai ver quais são as bênçãos que nós recebemos em Cristo Jesus. E no último ponto, sobre a morte espiritual, que está na tabelinha, você vai ver que ela independe das nossas boas ações. Não está nas nossas mãos. Nós estávamos mortos. Por mais se a gente fizesse um oceano de boas ações, mesmo assim nós estaríamos debaixo do jugo do pecado. E na contrapartida, quando nós temos uma vida geracional, nós geramos vida ao pregar e ao levar Cristo às pessoas. No verso 2 ele diz o seguinte: e nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essa definição, né, nós podemos dividir esse texto sobre a operação que a iniquidade, que o pecado tira na nossa vida. E nós podemos dividir ele em três aspectos principais. O primeiro aspecto é a carne, o segundo aspecto é o mundo e o terceiro aspecto é o diabo.
Vamos lá. O que é que a gente entende por carne? Não é a nossa carne física, não é o nosso corpo. Na verdade, não é apenas o nosso corpo. O sentido que Paulo queria dizer da carne é uma interpretação espiritual de carne. São a nossa natureza pecaminosa, o nosso desejo inato, ou seja, que nasce com a gente, que desde o momento que nós abrimos os olhos quando bebês, até o momento em que nós aceitamos a Cristo, esse desejo natural do homem que leva a pecar, a se rebelar contra Deus e a fazer coisas que desagradam a Deus, aos seus deleites, às suas paixões, isso nós chamamos carne. A própria Bíblia ela diz que a nossa luta, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Esse outro sentido de carne é diferente desse sentido espiritual. O sentido espiritual da carne é que a nossa natureza é terrena, diabólica e não agrada a Deus. A nossa natureza, a inclinação do homem é para o pecado, mas quando nós recebemos a Cristo, nós temos um escape. Através da nossa relação com o Senhor, nós podemos vencer a nossa carne dia a dia. Através da comunhão com o Senhor Jesus, nós podemos vencer a nossa carne por meio do Espírito. O segundo ponto é o mundo. Quando Paulo fala mundo, ele fala na questão do sistema, o sistema que está no mundo. Se nós observarmos hoje em dia, nós somos bombardeados por informações, por culturas, pela mídia e por costumes que, se a gente for observar, muitas vezes, eles não são consonantes com a vontade de Deus. O que é que a Bíblia diz? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, nós temos que renunciar tudo aquilo que está ao nosso redor, que é contra a vontade e a palavra de Deus. Nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo, para que ele venha nos orientar sobre o que nós devemos agir e o que nós devemos fazer, para que o seu nome venha a ser glorificado. Então, o mundo tem esse contexto. E o terceiro ponto é sobre o diabo. Eu falei agora há pouco, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas há uma luta espiritual. A nossa luta é contra o inimigo de nossas almas. A única forma que o inimigo pode atingir a Deus é ele tocando naquilo que ele tem de mais precioso, que somos nós. Isso mesmo, nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor Deus. Nós somos a coroa da criação. Tanto que ele enviou seu Filho para morrer por nós e tirar todo o escrito de dívida. Então, a única forma que o inimigo pode atingir ao Senhor, Deus, é se ele nos atingir. É ele desviando a nossa rota para Deus, para qualquer outra coisa. Ok? E no verso 3, ele diz o seguinte: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a nossa vontade e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Tem dois pontos chaves aqui. O primeiro ponto é escravo do pecado, e o segundo ponto é filhos da ira. Se nós vamos fazer uma analogia, imagine que um relógio com 12 horas, tá? E a nossa vida é esse relógio. Começa no 1 e vai até o 12. Cada hora simboliza um momento da nossa vida, um momento em que nós temos boas e más ações. Sem Jesus, na condição de morte espiritual, por mais que nós tentemos cumprir as 12 horas, nós não conseguiremos, porque a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa nos direciona ao pecado. Mas vamos imaginar que você, na primeira, segunda, terceira, até a 11ª hora, você teve boas ações, foi uma pessoa altruísta. Mas, independente do que nós façamos, sempre à 12ª hora, à meia-noite, haverá uma falha, haverá um pecado. Mesmo se a gente não consiga pecar, o que é impossível, porque nós, sem Jesus Cristo, nós somos escravos do pecado, à meia-noite sempre haverá uma falha, sempre haverá um erro. Então, nós somos,
por natureza, impossíveis de sermos justificados por nós mesmos. Nós somos escravos do pecado. Em algum momento nós o cometemos. O segundo tópico é filhos da ira. Essa definição incorre pelo simples fato da nossa rejeição do conhecimento de Deus. Quando nós ouvimos acerca de Jesus Cristo e nós não decidimos por segui-lo, por recebê-lo como Salvador, nós recebemos naturalmente toda a ira que está sobre o inimigo. Todo o peso do pecado é transferido para nós. Então, há uma relação entre passado e futuro. No passado nós éramos filhos da ira, conhecemos a Jesus, ou somos apresentados a mensagem da cruz, não optamos por recebê-la e continuamos sendo filhos da ira, se não recebemos. Nos versos 4 a 7, nós vemos sobre a ação salvífica de Cristo em nós. No verso 4 diz o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericordiosa, por causa do grande amor com que nos amou. É um verso muito pequeno, mas aqui nós temos a revelação muito gloriosa de dois pontos muito importantes sobre Deus. O primeiro ponto é um atributo e o segundo ponto é uma motivação. Primeiramente, Deus, ele é rico em misericórdia. Mas o que motivou a misericórdia de Deus sobre nossas vidas foi o amor. Por mais que nós tentemos entender, nós não vamos conseguir entender, porque são duas situações relacionadas e dependentes. Primeiramente, Deus ele nos amou. Se nós não tivéssemos o amor de Deus, nós nunca seríamos alcançados pela sua misericórdia. E a misericórdia de Deus, ela é expressa em Cristo Jesus. Foge da compreensão humana tentar entender o amor de Deus, porque nós pecamos, nós falhamos, nós tomamos atitudes que desagradam a Ele, mas o seu amor por nós, Ele motivou todo o processo que vai ser desencadeado daqui para frente. Apenas através do amor de Deus, o resto dos versículos que nós vamos ler, eles podem acontecer. Nos versos de 5 a 7, diz o seguinte: e estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e justamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Você pode ler aí Romanos 5, do 6 ao 10, e coaduna totalmente com o que nós lemos nos versos 5 a 7, em que, nesse momento, a misericórdia do Senhor produziu em nós um resultado tão poderoso em que nos elevou ao patamar de mortos espirituais para executar em nós tudo aquilo que foi executado em Cristo Jesus. Pode ler na sua casa Romanos, os versos 5, capítulo 5, versos de 6 a 10. O tempo não nos permite fazer essa leitura, mas ele é uma mensagem muito poderosa. Nós vemos a seguir, tem aí no seu slide, nós temos algumas imagens, na verdade 5 imagens, e elas servem para mostrar o resultado da misericórdia de Deus em nossas vidas, que foi gerada pelo seu amor por nós. Primeiramente, esse caixãozinho significa a nossa morte espiritual, onde tem uma setinha preta que dá para a cruz. Nessa cruz, nós vemos o amor de Deus. Deus nos amou, se fazendo maldito por nós e sendo morto na morte de cruz. No segundo momento, você vê a mãozinha furada. E esse momento ele é muito importante porque ele é acerca da ressurreição de Cristo. É quando de fato Jesus ressuscitou e nós tivemos acesso à ressurreição juntamente com Ele. No quarto desenho nós temos uma coroa. Essa coroa significa que Jesus recebeu autoridade, recebeu poder, foi entronizado, como diz lá em Filipenses 2, do 5 a 11. E nós também recebemos poder, recebemos autoridade. Autoridade essa que foi explicado no capítulo 1 de Efésios. E em último momento, que tem a setinha azul com essas nuvens, é a parte que particularmente é diferenciada. Nós servimos a um Deus verdadeiro. Ele nos entronizou
e Ele nos levou aos lugares celestiais. Nós temos a promessa de vida em Cristo, não apenas nessa vida, mas a vida no porvir, a vida na glória. Nós somos cidadãos da terra nesse momento. Nós somos peregrinos. O nosso objetivo final é estar na glória com o Senhor. E no final do verso do 7, ele diz o seguinte, que em João 5, 24 e 25, diz o seguinte: em verdade vos digo que quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, não há escrito de dívida, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Aleluia! Deus tem um propósito para a sua igreja. Deus fez em nós, Ele operou em nós o milagre que Ele operou em Cristo Jesus. Através do sangue de Cristo nós fomos justificados, salvos, nós fomos ressurretos juntamente com Ele, nós fomos entronizados, recebemos o poder e glória, a coroa de glória que Ele recebeu, a autoridade, e nós iremos para os lugares celestiais. Nos versos de 8 a 10, ele fala sobre o objetivo de Deus em nos transformar. Diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós temos aqui um aspecto muito importante, a graça de Deus. A origem da palavra graça vem do grego charis. A definição mais comumente encontrada é favor imerecido. Através da graça nós somos justificados. Ela opera na vida de uma pessoa ou na vida das pessoas. E ela tem na fé, a fé em Cristo, como um mecanismo de ativação da graça em nós. Me permita agora partir para uma ilustração. Imagine como se a fé fosse um fio condutor que conduz a graça para nós. E essa graça, ela é como se fosse a eletricidade que acende a lâmpada que ilumina nossas vidas, que é Cristo. Então, sem fé, a graça não pode operar em nós e não pode fazer resplandecer em nós o poder, a autoridade de Cristo. A graça, na verdade, ela é um mecanismo de Deus para atuar em nossas vidas, mediante a fé na morte e na ressurreição de Cristo. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Salvador, nós nos batizamos, entramos em comunhão, conhecemos a Sua Palavra, nós desenvolvemos a fé, nós somos atingidos e alimentados pela graça e pelo agir do Espírito Santo. A graça vem do próprio Deus, não é pelas obras. Por mais que façamos ou tentemos fazer boas obras, independente da sua quantidade ou tamanho, todas elas são como os vultos à sombra de Cristo, à sombra da cruz de Cristo. Pois o seu sacrifício universal, ou seja, por todos, ele é também atemporal, ou seja, válido por toda a eternidade. E ele é espiritual, porque ele nos libertou das cadeias do pecado e apagou o escrito de dívida. Você pode meditar, aí está no slide, em João 19, 30, que ele falou: está consumado. Quando ele falou isso, ele cumpriu todo o seu propósito. No verso 10 diz o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Aqui nós temos o fechamento dos versículos anteriores, que diz que nós somos gerados em Cristo. O texto, a palavra em grego que tem escrito aí é poemia, ou seja, significa poema, conota uma inspiração divina de Deus sobre nós, como se fosse uma questão artística e literária, né? Ou seja, nós somos a sabedoria, nós somos o poder de Deus, nós somos a escultura que Deus criou. Para o seu propósito, ou seja, nós fomos chamados para as boas obras, né? Nós não fazemos boas obras para ter o favor de Deus, mas a graça de Deus, o favor de Deus, a ação do Espírito Santo
nos regenera e nos leva a fazer boas obras. É uma relação de causa e consequência. E nós somos chamados, Deus queria nos transformar desde a criação, desde a fundação do mundo. Deus criou Adão e Eva perfeitos. A nossa falha fez com que nós nos desviássemos do caminho de salvação. E tem os 3 P's, que é o poeta, a pena e a poesia. Uma ilustração também. Onde Deus, ele é o poeta que escreve a nossa história. Jesus Cristo, ele age como a pena. Ou seja, ele coloca no papel aquilo que Deus sonhou. E nós somos a poesia em Cristo. Nós somos limpos, libertos, sarados, curados e expressamos a glória de Deus. E, por último, fala sobre todo o processo que teve nesses 10 versículos, entre conversão, santificação e glorificação. Aplicando em nossas vidas essas 3 perguntinhas, quais foram as lições aprendidas hoje? Nós temos entendimento da obra redentora e realizada pelo Senhor em nossas vidas? E por último, nós temos compreendido qual a importância da graça. A graça é o caminho principal que o Senhor opera o seu poder em nossas vidas. É por ela que nós temos a salvação. E por último, o texto que a gente tem de costume de deixar, o texto diz o seguinte: o Evangelho é eterno, porém não temos eternidade para pregá-lo. Nós só temos o tempo que vivemos para alcançarmos aqueles que vivem enquanto vivemos. Reinhard Bonnke. Que Deus abençoe, graça e paz.